Olá pessoal, essa é a Sandra Este é o Moisés. e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre a eternidade, certo? Então, Sandra, antes de responder a pergunta o que é a vida eterna, você vai falar um pouquinho sobre o tempo, certo? Sim, porque a Inês, inscrita no nosso canal, sugeriu que a gente falasse um pouquinho sobre Cronos. Vocês lembram que no primeiro vídeo sobre a eternidade, a gente começou falando de tempo. Não dá para falar de eternidade sem antes falar de tempo. E a Inês, assim, bem acertadamente, né, falou, mas vocês não vão falar do Cronos? Que Cronos é interessante a gente falar. Então vamos tentar aqui discutir um pouquinho sobre essa ideia da Inês, né? E depois a gente continua sobre o que é a vida eterna. Então, no grego, nós temos pelo menos 3 palavras para tempo. Cronos. O que é Cronos? Cronos é o tempo calculado, submetido ao relógio, né? É linear. Então, o que foi já não é e não poderá voltar a ser, que é o passado. E o que será ainda não foi, certo? Que é o futuro. Então, esse é o Cronos, né? O Cronos nós vivemos minuto a minuto, segundo a segundo, dia após dia, debaixo do Cronos. E na mitologia grega é interessante que Cronos, ele é filho de um deus, né? É filho de Urano e Gaia. Urano é céu e Gaia é terra. Eles são a primeira geração de titãs. E a mitologia diz que o Cronos, ele casa com a irmã e devora os filhos para que não tomem o seu trono. Ele tinha uma profecia que dizia que os filhos dele tomariam o trono dele. Então, quando ele tem filhos com a própria irmã, ele devora esses filhos, né? E depois diz que ele, usando uma foice, destronou o próprio pai Urano. Cronos não é deus do tempo, ele personifica o tempo, que eu acho bem interessante aqui. Então, aí aparece um filho, né, do tempo, digo Cronos, chamado Zeus, que liberta os titãs. Um dos filhos do Cronos é Zeus. E ele liberta então os titãs, né, que haviam sido aprisionados, e com a ajuda desses titãs faz o Cronos vomitar os irmãos que ele havia devorado. E é interessante que um dos irmãos é Eras, Hades. Hades é morte, né? Então é uma mitologia, a gente sabe, né? E mitologia é uma coisa bem assim complicada, mas é tão interessante você observar uns detalhes. Eu não gosto, Porque Zeus derrota Cronos e se torna imortal. E na mitologia romana, Cronos é o Saturno. Então os romanos se apoderaram muito das ideias, né, dos gregos e da mitologia, só mudou os nomes. Agora, essa historinha do Cronos aqui, eu acho assim interessante a gente pensar, né? Então, qualquer semelhança com a história da cruz é pura invenção minha, mas vamos lá, né? Fazer uns exercícios mentais aqui. Tem muita distorção, tem muita confusão, mas será que no meio disso não é possível a gente ver alguma coisa? Olha só, a morte entra no mundo quando Adão pecou, não foi? E Satanás, então, ele fica aprisionado no tempo, porque a gente sabe que vai chegar um dia que o Senhor vai condenar ele vai ficar, vai ser lançado no lago de fogo. Agora, Zeus entra no tempo para ser o homem Jesus. E vocês sabem que Zeus é o termo que a gente emprestou para usar para a palavra Deus. Em vez do Z é D. Então, Zeus, Deus, que nós usamos. Então, por que é chamado Zeus filho de Cronos? É filho no sentido de que Zeus entra nesse mundo controlado pelo tempo. Então, é como se fosse um filho do tempo, entendeu? E Zeus entra no tempo para poder se tornar, então, o homem Jesus que vai libertar os humanos. Jesus, sendo homem, morre. E morrendo, vence Satanás ou Cronos, né? E ressuscita. E quando ele ressuscita, se torna imortal em corpo humano. Então, assim, é um negócio meio esquisitinho, mas eu acho tão interessante pensar desse jeito, né? O próprio Deus, que é Zeus, né? Então, ele deixa a sua divindade, se despiu da sua glória, e para se tornar humano, ele tem que entrar nessa dimensão aqui que é controlada pelo tempo, vamos dizer. Então, ele se torna filho do tempo. Né? Para poder ser um homem, como a profecia dizia, né? A semente da mulher que venceria. E então esse homem Jesus, ele morre e morrendo derrota Satanás e ele se torna imortal. Pensando aqui, né,
Bíblia diz que Satanás vai ter um fim para ele, certo? Uhum. Então, de certa forma, ele está preso no tempo, né? Porque um ser eterno vai estar preso e vai ter um fim. Jesus, ele não estava no tempo, ele estava na eternidade. Ele veio e entrou no tempo, certo? Porque o pecado nos aprisionou nesse tempo. Ele entrou aqui, fez um caminho de volta e saiu do tempo e disse pra gente, eu vou tirar vocês daí. Interessante, E esse é o ódio de Satanás. Porque nós vamos para o lugar que, de certa forma, ele estava e perdeu, e ele vai estar preso aqui nesse tempo, né? Me vem agora assim essa... É um exercício mental, né? Mas é interessante. Bom, essa é a primeira palavra em grego para tempo, que é cronos. A segunda é kairos. Kairos é o tempo não linear, né? Mas é um tempo que significa momento certo, momento supremo, momento oportuno, entendeu? Então, no tempo certo, no tempo oportuno, as coisas acontecem. É como então, Deus responde as orações. Exato. Na Bíblia é o tempo designado por Deus, né? E a terceira palavra para tempo é aion, que é um termo, eu não sei a pronúncia exatamente, mas aion. É um termo que podemos chamar de eternidade, tá? Pode ter um início, mas não tem fim. Ele é sem sequência. É um tempo que se refere a uma intensidade de vida humana. Na literatura grega antiga, aion era sempre retratado como uma criança brincando, que não tem noção de tempo, que se perde ali na intensidade da brincadeira, do prazer, né? Então, a intensidade é enorme, sem noção de minutos, horas ou qualquer coisa. Então, Cronos, Kairos e Aion. Então, nós temos que viver pensando nesses três tempos. Nós estamos aqui debaixo do Kairos, mas nós vivemos também submetidos do Cronos, aliás, vivemos aqui debaixo do Cronos, né, que é esse tempo cronológico, né, de dia após dia, ano após ano, mas nós temos que estar submetidos à vontade de Deus para a nossa vida, que é o tempo oportuno, que é o tempo certo para todas as coisas, né, como diz lá em Eclesiastes, é um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, que é o Kairos. E Aion, que é a eternidade. Então nós podemos já começar a experimentar, de certa forma, a eternidade nessa terra. E é interessante que eu vejo para a gente ser como criança, né? Isso, a criança ela já curte, como você falou, essa questão de perder o tempo, curtir, né? Relaxar ali naquela... E a Bíblia pede essa atitude da gente, mas a gente sempre está ou preocupado demais com amanhã ou angustiado com o passado. Mas nós temos o hoje, temos o agora, né? A criança vivencia bem o momento, né? Então a gente vai responder agora a pergunta, o que é a vida eterna, certo? Isso, que nós ficamos no último vídeo, chegamos nesse ponto aqui, mas o que é a vida eterna? Então vamos ler lá em João 17:3, que fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a palavra-chave aqui é te conheçam. Então Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus. E esse conhecer no grego é gnosko. Gnosko é conhecer por experiência, é conhecer por andar junto, é conhecer por conviver e ter intimidade. É uma ideia de contínua, né? Sempre se conhecendo, é um movimento, não é uma coisa assim, conheci essa noite, nós estamos nos conhecendo, é uma coisa contínua. Então é isso que está por trás dessa palavra grega aí. Então, a vida eterna, do ponto de vista bíblico, né, não é apenas uma duração sem fim, tem muito a ver com qualidade de vida. Então, vida eterna é a qualidade de vida, que é conhecer Deus, conhecer com essa experiência, essa conhecer de vivência, de intimidade com Ele, né? De alguma forma, conhecer a Deus e o ungido que Ele enviou, que é Jesus, vai transformar a nossa vida momentânea e presa nessa dimensão aqui em uma vida totalmente diferente, tá? A qualidade de vida muda quando você passa a ter esse tipo de relacionamento com Deus. Por que ainda, né, que nosso corpo esteja debaixo dessas leis, né, como a entropia, por exemplo, ainda que o nosso corpo físico se decomponha na terra, que o nosso espírito aguardará o corpo incorruptível. Então, nós temos uma certeza, né, dentro de nós que isso tudo aqui é momentâneo.
Ainda que o nosso corpo esteja debaixo da entropia, que o nosso corpo físico se decomponha na terra, o nosso espírito aguarda esse dia em que vamos ter um corpo incorruptível. Está lá em 2 Coríntios 5, 1, 2. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, Paulo aqui nesse versículo confirma exatamente aquilo, né? A gente sabe que esse corpo aqui é temporário, ele está a cada ano envelhecendo, definhando, e ele vai morrer, ele vai, né, se decompor, mas nós ansiamos por esse corpo, esse edifício, porque mesmo que ele se desfaça, dentro de nós está viva, né, aquela certeza de que nós vamos receber um corpo que o Senhor tem preparado, né, que não é feito por mãos, é um edifício feito por Deus. E a gente, de certa forma, geme desejando ser revestido dessa habitação. O que é interessante é que a gente se adapta, né? O ser humano tem uma capacidade de se adaptar enorme. Só que a gente não consegue se adaptar com a morte. A gente não consegue se acostumar, aceitar, porque há um grito dentro da gente. A gente foi feito, criado para ser eterno. Acho que no outro vídeo nós falamos bastante disso, verdade. né? De como é interessante que existe essa... Foi colocado dentro do nosso coração, né? Aquele anseio pela eternidade. Então, João 11, 25 e 26, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Isso é aquela conversa de Jesus com Marta, né? Na ocasião da morte de Lázaro. Então, essa é a certeza que nós temos. Ainda que a gente morra, nós viveremos, né? E ainda estando no corpo, nós nunca morreremos. Então, o que vai morrer? Vai morrer essa casinha aqui, esse corpinho aqui, mas eu mesma não vou morrer. Eu saio dessa dimensão para encontrar com o Senhor em outra dimensão. Porque Jesus veio e sem pecado pagou pelo pecado de todos nós. Então, ele é a própria ressurreição e a vida. Então, o nosso destino era a morte, mas ele morre e vive de novo. Volta da morte fazendo um caminho para a vida. Então, crendo e seguindo ele, Jesus, é possível ter vida eterna, mesmo que esteja morto, voltará a viver. Então, não importa, mas o meu pai, meu irmão, meu filho morreu, vai voltar a viver neste corpo. Entendeu? Este corpo vai ser restaurado. Nós vamos receber esse mesmo corpo, mas totalmente restaurado, incorruptível, né? E quem estiver vivo nunca morrerá, mas todos serão transformados em um corpo incorruptível, como diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Né? Nós sabemos disso, se eu morrer amanhã, é uma separação que dói. Não, é uma separação que dói, porque nós não fomos preparados para a morte, criados para a morte. Ninguém se acostuma com a morte, sempre vai doer, sempre vai ser uma coisa terrível, mas aquela esperança dentro dos salvos, de que aquela pessoa está com Jesus, nos consola, nos alegra, porque nós vamos voltar a ver aquela pessoa. Mas não só isso, nós vamos voltar a vê-la não só num outro tipo de corpo temporário, nós vamos vê-la com este corpo, como diz lá em Jó, né? Porque esse corpo será restaurado um dia. É isso mesmo. Ok? Então, João 5,24 também diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aqui não está falando quando a pessoa morre mesmo, né? Um falecimento. Aqui é quando ela se encontra com Jesus, ela passa da morte para a vida. Quando ela conhece Jesus, quando ela aceita o sacrifício de Jesus e ela aceita Jesus como Salvador, ela passa da morte para a vida. Aqui não está dizendo que ela terá vida eterna. Veja bem, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é no futuro, ela tem a vida eterna agora. Assim que você conhece Jesus, aceita o sacrifício dele, o perdão dele pelos seus pecados, e você se submete ao senhorio de Jesus, você tem a vida eterna. Isso é maravilhoso. Então isso aqui faz uma grande diferença, né? O tempo presente aqui do verbo, não é no futuro. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz
e eu as conheço, gnosco, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Então, a vida eterna é alguma coisa que é dado, e é dado por Jesus. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Me chama bastante atenção aqui nesse versículo, porque Jesus está mostrando como que é aqui, né? Ele abriu um caminho, tá? Nas dimensões aí, para a gente sair daqui e ter uma vida eterna. Mas ele fala, as minhas ovelhas, porque você precisa aceitar Jesus como seu salvador para poder ir por esse caminho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Entendeu? Porque o Jesus é o próprio caminho. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Não existe morte, nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará de minha mão. Quer dizer que há uma tentativa de Satanás de estar arrebatando as pessoas, mesmo aquelas que foram salvas, mesmo aquelas que aceitaram Jesus, uma tentativa de arrebatar das mãos de Jesus, porque senão ele não diria, e ninguém as arrebatará. Pode haver uma tentativa, mas ninguém as arrebatará da minha mão. Porque quando você morre e você entra, vamos chamar de... Você entra na morte, vamos dizer, vamos personificar a morte, que você entra na morte, ela não vai poder te manter lá. Por quê? Porque você tem o selo de Jesus, você tem a marca do Salvador que abriu o caminho para você. Então, por causa disso, não pode segurar, não pode deter, e você vai para a vida eterna por esse caminho que Jesus abriu. Ninguém pode arrebatar da mão de Jesus depois que você entrega a sua vida para Ele. Lá em Romanos, lê lá para nós. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Certo? Você acabou de dizer isso aí, né? Exato. Aí João... Porque se o salário do pecado é a morte, então quando eu morro eu deveria ficar detido lá. Porque esse é o salário do meu pecado, é a morte. Eu deveria estar lá. Mas porque eu fui remida, meu preço foi pago por Jesus, não pode ser arrebatado da mão de Jesus. E nós fomos levados. Aí João, Sandra, 6... 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Complementou o que você falou, né? Exato. Então, comer a carne e beber o sangue, né? É tão forte essa expressão, mas é isso, nós temos que nos alimentar de Jesus, Jesus tem que estar de verdade dentro de nós, e aí nós temos a vida eterna. Então, começa aí, né? O que é a vida eterna? Conhecer a Deus, isso é dado por Jesus, é andar com Deus, conhecer com intimidade e ter Jesus dentro de si. E aquela palavra grega, como é que é a pronúncia dela correta aí? Gnosco, que é continuar. Um conhecimento que é progressivo, para que no último dia você seja ressuscitado e receba a vida eterna. Então agora, Sandra, que nós entendemos aí o que é a vida eterna. O que é? E pode continuar aí, o que é a vida eterna. Agora que nós entendemos que Deus é eterno e que habita a eternidade e que nós estamos presos e condenados aqui nessa dimensão, a não ser que ouçamos e creiamos no ungido que Ele mandou, né? Então, uma vez crendo e seguindo Ele, essa vida eterna começa a fazer parte de nós. Você acabou de aceitar Jesus, creu nele como Senhor e Salvador, essa vida eterna começa já a habitar dentro de você. Então, como é que essa vida eterna ou essa percepção de eternidade pode afetar a nossa vida no dia a dia? Isso vai ficar no próximo vídeo. Isso. Então você vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo, tá bom? Sim, ajuda a gente aí com joinha, né? Aperta aí a mãozinha que faz assim. Então lê de novo isso aqui pra gente encerrar, só para chamar o próximo vídeo aí. Então, como é que a vida eterna ou a percepção da eternidade pode afetar a minha vida prática, né? O meu dia a dia aqui nessa terra? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Te aguardamos. Deus abençoe.